Fala poliglota, tranquilo? Aqui é o Otávio e nesse vídeo a gente vai ver o melhor jeito de aprender um idioma sozinho. Existem várias formas que você pode usar para aprender um idioma sozinho, mas aqui eu vou dar um guia resumidamente dos pontos principais que você precisa manter em mente quando você está aprendendo um idioma sozinho. E o primeiro ponto é que você escolha um recurso. Quando você está aprendendo um idioma sozinho, pode ser extremamente confuso como você vai estruturar o seu aprendizado, por onde você vai começar e por onde você vai continuar, por onde você vai progredir. Então, por isso é importante você ter um recurso que é dividido em níveis e que vai te dar uma organização no seu aprendizado. Você vai de ponto A a ponto B e vai passando por todas as etapas já estruturadas no livro para você, ou no livro ou no curso, tá? E quando você for escolher esse recurso, é importante que ele seja dividido em níveis, obviamente, para você se desenvolver, como eu falei. É importante que ele seja didático, ou seja, que seja um conteúdo simples de entender, fácil de aplicar. E é importante também que você se dê bem, digamos assim, com um recurso. Que você ache um recurso agradável. Porque não adianta nada você pegar o melhor recurso que ganhou prêmio e todo mundo recomenda, se depois de um mês você vai estar de saco cheio, você achar muito chato e você acabar desistindo. Então é importante que, além de ser eficiente, que seja um recurso que você goste, que seja agradável para você. E um ponto importante para manter em mente quando você for escolher o seu recurso é que não escolha uma gramática como seu recurso principal de estudo. Por quê? Você focando em gramática, principalmente no início, você vai ter a tendência de virar perfeccionista no idioma, porque você vai querer falar tudo gramaticalmente correto e, obviamente, no início você não vai conseguir fazer isso, o que vai ser muito frustrante e para muitas pessoas é o suficiente para fazer elas desistirem em algumas semanas ou meses. Então, se você não quer que isso aconteça com você, é importante que você foque principalmente no início em adquirir o idioma de uma forma mais natural, mais intuitiva. E se você quiser, você pode até utilizar o estudo da gramática como um auxílio, mas não como o foco principal. Você pode escolher o método que você achar melhor, mas um que eu recomendo bastante é o Assimil, que é disponível em vários idiomas e é feito justamente para pessoas autodidatas que querem aprender sozinhas. E ele ensina gramática, sim, é bem completo, ensina todos os aspectos do idioma, inclusive gramática, mas de uma forma muito mais prática. Em vez de dar exercícios sobre gramática para você decorar uma regra, ele dá textos, diálogos práticos, diálogos bem cotidianos que você ouviria no dia a dia no país, e através daquele texto, através da prática, você acaba extraindo algum vocabulário, um conteúdo de gramática, e dessa forma fica muito mais intuitivo de você aprender o idioma. Mas não queira só aprender através de um livro, através de um recurso, porque a mágica acontece realmente na prática. O segundo ponto é que você precisa aprender por contexto. Se você lembrar, assim como quando a gente era criança, quando a gente aprendeu português, a gente não estudou nenhuma gramática, inclusive não estudou o idioma de forma nenhuma, diretamente, como a gente está acostumado a se referir a estudo. A gente aprendeu através da prática e através da imersão e aprendendo por contexto. Você ouviu sua mãe falando mamadeira e te dando. Falou, toma aqui a mamadeira. Né? E você ouvindo a palavra mamadeira e vendo a imagem da mamadeira, depois de um tempo você começou a associar uma palavra a outra. E você foi aprendendo assim naturalmente por contexto. E a gente pode fazer essa mesma coisa de uma forma, além de ser mais natural, mais eficiente para aprender os idiomas como adulto. Você vai estar vendo agora na sua tela uma sequência de números, ok? E é uma sequência lógica. Cada número que está aí nessa sequência tem uma lógica. E se você descobrir essa lógica, você vai conseguir descobrir qual que é o próximo número. Então dá uma olhada bem aí nessa sequência e vê se você consegue descobrir aí rapidinho. Se você prestar atenção, você vai perceber que cada número é a soma dos dois anteriores. Ou seja, o primeiro número é 1. O segundo número é a soma dos anteriores. Ou seja, 1 mais nada, porque não tem nenhum outro, e é 1 também. O terceiro número é a soma de 1 mais 1, que vai ser igual a 2. O quarto número é a soma de 1 mais 2, que é igual a 3. Depois 3 mais 2, que é igual a 5. 5 mais 3, que é igual a 8. E por aí vai. Você, seguindo essa lógica, você vai descobrir
pelo contexto, naturalmente, que o próximo número é 21, 13 mais 8. Essa é a forma natural e a forma de você decodificar o idioma por conta própria. E além de ser mais natural, é super eficiente. Se a gente fosse aprender isso como um estudo formal, como se a gente fosse estudar gramática diretamente, ia ser uma coisa muito mais formal, muito mais chata mesmo e menos eficiente, ia ser mais difícil da gente lembrar. A gente ia só decorar. A gente aprendendo dessa forma por contexto é muito mais eficiente e mais fácil da gente lembrar depois. Então como é que você faz para aplicar isso no idioma? Para você aprender por contexto dessa mesma forma, só que no idioma. Você já deve ter ouvido falar da importância da imersão, né? Mas o importante para a gente saber aqui é que a gente não precisa viajar, não precisa sair do Brasil para a gente estar imerso. Com a internet hoje em dia a gente pode criar nosso próprio ambiente de imersão na nossa própria casa. E você pode fazer isso a partir de hoje mesmo. E uma dica que eu te dou para você fazer isso da forma mais eficiente possível é, primeiro de tudo, uma coisa que você pode fazer é procurar no YouTube canais relacionados a coisas do seu interesse, aos seus hobbies. Se, por exemplo, você gosta de nadar, procura você gosta de nadar e você está aprendendo francês. Então procura um canal em francês que fale sobre natação. Isso vai ser bom por causa de dois motivos. Primeiro, você vai ter um interesse genuíno de aprender o que aquele vídeo está falando, os vídeos daquele canal estão dizendo. E isso por si só vai ser excelente porque você vai estar atento àquilo. Isso vai fazer com que você aprenda de uma forma melhor. O segundo ponto é que vai ser um assunto que você já está familiarizado. Isso vai facilitar a compreensão. Provavelmente nos vídeos você vai ouvir termos que você não conhece, mas pelo contexto, por você já conhecer do que ele está falando, sobre o assunto que ele está falando, você vai conseguir aprender muito mais coisas pelo próprio contexto. E é importante que para você aprender por contexto, você tem que estar entendendo o que está sendo falado. Pelo menos entender uns 30% ou 40% no mínimo, porque senão se você está ouvindo um vídeo, ouvindo um áudio, ou vendo um vídeo que você não está entendendo absolutamente nada, você não está aprendendo, você está simplesmente perdendo o seu tempo. Se você estiver entendendo uns 30%, apesar de ser pouca coisa, através do contexto você acaba conseguindo entender um pouco mais palavras que você nunca ouviu falar, mas pelo contexto você deduz a mensagem. E quando o seu cérebro entende a mensagem, ele naturalmente acaba adquirindo aquele idioma. E se isso se repetir várias vezes, aquilo acaba fazendo parte de você. Então procure canais do seu interesse no idioma que você está aprendendo e se certifique que você consegue entender pelo menos uns 30% do que é falado para você conseguir aprender através do contexto. E se você não entende nada, uma coisa que você pode fazer para continuar aprendendo, mesmo assim aprender por contexto, é você pegar a tradução. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, mas se você quiser, você pode ver o meu post, eu vou deixar aqui em algum lugar, meu post sobre como aprender um idioma novo com filmes e seriados, que eu falo passo a passo o que você pode fazer para você aprender através do contexto, nesse caso com filmes e seriados. E nesse post específico você não precisa nem saber nenhuma palavra sobre o idioma que você vai conseguir aplicar de qualquer forma. E é importante que você pegue frases novas que você aprendeu enquanto você estava aprendendo por contexto, vendo um vídeo ou vendo um filme, e que você revise. Anote em algum lugar para você revisar, para você não se esquecer. Você pode fazer isso por conta própria num caderno, ou você pode usar o aplicativo Anki, que é voltado para a memorização e que vai fazer as revisões para você em datas estratégicas para otimizar a memorização daquilo. Terceiro ponto importantíssimo, que muita gente peca nesse ponto, é você praticar o quanto antes. Eu gosto de fazer uma comparação. O que eu vejo muitas pessoas fazendo quando estão aprendendo um idioma novo é focar excessivamente no conhecimento, o que é importante, você conhecer aquele idioma, você adquirir novo conhecimento naquele idioma. Mas se você quer falar, por exemplo, se você quer conversar com uma pessoa, esse é o seu foco principal, você chegar no nível que você está fluente e consegue conversar com uma pessoa de uma forma desenrolada durante um tempo prolongado, não basta você só ter o vocabulário, só conhecer a gramática, você precisa desenvolver a habilidade de conversar, de você pegar uma ideia da sua cabeça que você está querendo comunicar, transformar em palavras rápido e comunicar aquilo de forma eficiente, ouvir a pessoa, entender o que a pessoa diz e responder aquilo de uma forma rápida
e automática. Isso é uma habilidade, não é conhecimento. Óbvio que o conhecimento é necessário, o conhecimento é importante para você desenvolver essa habilidade. Mas você falar um idioma, bota isso na sua cabeça, falar um idioma, falar bem um idioma é uma habilidade, não um conhecimento. O conhecimento só vai auxiliar. Tá? Então se o seu foco principal é falar bem, não é só passar numa prova, você precisa começar a desenvolver essa habilidade o quanto antes. Se você está falando um idioma que é parecido com o português, tipo o espanhol, o italiano, que é um pouco mais próximo do português, você pode começar a praticar logo do primeiro dia. Obviamente você não vai falar 100% correto, mas você já vai estar desenvolvendo essa habilidade, o que é o mais importante. E se você tiver, e não tem problema errar, o erro faz parte do crescimento. Sempre que você erra, você aprende. E quando você está errando na prática, você está aprendendo na prática, o que é a forma mais eficiente de se aprender. Caso você não saiba nada no idioma ainda e esteja com medo, não saiba como você vai se desenrolar falando aquele idioma, já que você não sabe nada, uma técnica que eu uso bastante é fazer um script. Sempre que eu começo a aprender um idioma, justamente para eu poder praticar o quanto antes, eu faço um script, mesmo não sabendo nada, eu penso eu já tenho um script pronto de frases que eu sei que são comuns de eu utilizar quando eu estou conhecendo uma pessoa nova. Por exemplo, qual é o seu nome, por que você está aprendendo português, como se diz isso e isso em francês ou em inglês, em espanhol. Eu não entendi, repete por favor. Essas frases que eu sei que eu vou ter que usar bastante, eu já faço um script com elas, eu pego a tradução delas, mesmo não estando uma tradução perfeita, eu pego uma tradução que pelo menos no próprio Google Tradutor mesmo, uma tradução que a pessoa, apesar de não estar perfeita, a pessoa vai conseguir entender e eu posso ajustar ali. E já começo a ter minhas conversas logo no primeiro dia. E se você está preocupado que você mora num lugar que não tem nenhum gringo, que você não tem tempo para viajar e não vai conseguir praticar, vou tirar essa desculpa de você, porque hoje em dia com a internet você tem acesso ao mundo inteiro. E existem vários recursos que você pode utilizar para falar com nativos estrangeiros, mas um que eu gosto bastante, que é bem prático, é o aplicativo HelloTalk. É de graça e você pode encontrar pessoas do mundo inteiro para você praticar. Aí você ajuda a pessoa um pouco com português, você pode praticar português com elas, uma pessoa que tem interesse em aprender português, e em troca ela vai praticar e corrigir e te ajudar na medida do possível com o idioma que você está aprendendo. Então, muito bom. Pratique o quanto antes, muito importante. Quarto ponto é se mantenha motivado. Motivação é um problema extremamente comum para idioma e muitas vezes é a causa número 1, é a única causa da pessoa desistir e não ter resultados. Que a pessoa fica desmotivada, desanimada, para de estudar, e se você não está estudando, você não vai aprender, não vai se desenvolver. Para isso não acontecer com você, é importante que você faça uma forma de gerenciamento da motivação. E uma dica rápida que você pode utilizar é se tornar amigo de pessoas estrangeiras. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de um hiperpoliglota italiano que fala mais de 20 idiomas e perguntaram para ele qual que era a motivação que ele tinha que deixava ele conseguir falar tantos idiomas assim. E ele respondeu que eram os amigos que ele tinha estrangeiros com quem ele só poderia se comunicar utilizando aquele idioma. Essa era a maior motivação dele. Então, se funcionou para esse hiperpoliglota, vai funcionar para você também. Se ele conseguiu se manter motivado para aprender 20 idiomas com esse único motivo, quer dizer que é um motivo eficiente. E todo mundo gosta de ter amigos, todo mundo gosta de conversar com amigos. E por que não você unir o útil ao agradável e conversar com amigos no idioma que você está querendo aprender? Por que não? Com a internet, hoje em dia isso é possível. Então você pode fazer amizade com as pessoas que você conhece no aplicativo de prática, ou você pode ir presencialmente mesmo, dependendo da sua cidade, em encontros de poliglotas, encontros de idioma. Você pode usar o site meetup.com para ver se tem algum encontro do idioma que você aprende na sua cidade, ou então ir para o clube poliglota da sua cidade, onde vai ter gente que pratica vários idiomas e talvez o que você está querendo aprender seja falado lá. Então, tenha amigos no idioma que você está falando. Outra coisa que você pode fazer para a sua motivação é manter uma expectativa baixa. Apesar de ser importante você sonhar grande e tudo isso, se você tem uma expectativa muito alta para você, uma expectativa diária, por exemplo, hoje eu vou estudar 5 horas por dia. Vai ser muito fácil você não estudar 5 horas por dia, porque é muito tempo.
se você não estudar essas 5 horas, você vai se sentir como uma falha, porque você falhou no seu planejamento. Isso vai fazer com que você fique menos motivado e vai te atrapalhar bastante. Agora, se você botar uma expectativa baixa, por exemplo, vou estudar 15 minutos amanhã, 15 minutos. Vai ser muito fácil você bater a sua meta e isso automaticamente vai gerar autoestima em você, vai te dar uma motivação e muito provavelmente você vai continuar estudando mais. Aí você pode estudar 1 hora, 2 horas, mas de qualquer forma você já teve um dia bem sucedido. E caso algum dia você não consiga estudar o que você disse que ia estudar porque teve algum contratempo, porque você estava muito cansado, alguma coisa aconteceu, não tem problema. Não tem como você ser perfeito. Um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai acabar pisando na bola. Então o que você tem que fazer é já se preparar mentalmente para que isso vai acontecer e simplesmente se perdoar. Se perdoa e continua o processo. Tá bom, o 5º ponto é você ter um planejamento. E o planejamento primeiro vai começar com uma meta, tá? Você precisa ter uma meta específica para aprender um idioma. Eu fiz um post de como você criar uma meta para aprender idioma, vai estar aqui em algum lugar para você clicar, mas é importante que seja uma coisa específica. Por exemplo, daqui a 6 meses eu quero conversar durante 15 minutos com um nativo confortavelmente. Então, 6 meses a gente tem uma data, conversar com um nativo confortavelmente. É uma coisa bem específica. E aí, a partir da sua meta, você faz o seu planejamento. Se a sua meta, por exemplo, passar numa prova do TOEFL, por exemplo, alguma prova específica, obviamente que o seu planejamento vai ter que ser mais voltado para estudo, para escrita. E se o seu foco for mais de, por exemplo, conversar naquele idioma, o foco do seu planejamento também vai ser com mais conversas, mais práticas. Existe uma frase que eu acho muito interessante que eu não lembro, foi algum presidente americano que falou, não lembro qual foi, mas ele falou que se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando meu machado. Ou seja, a importância do planejamento é muito grande. Se você sabe exatamente o que você tem que fazer antes de você começar, você só gasta sua energia executando. Quando você não tem um planejamento claro, o que acontece muitas vezes é você fica gastando muito tempo decidindo o que você vai fazer e acaba não fazendo nada. Então você tem um planejamento bem específico, voltado para uma meta específica, ajuda a evitar a procrastinação. E de novo, não bote uma expectativa altíssima para você nesse seu planejamento. Você tem que ser realista com a sua realidade. Se você é uma pessoa muito ocupada ou muito cansada, então você não pode botar no seu planejamento que você vai estudar 3 horas por dia, que vai ser muito fácil de você desistir. É muito melhor você estudar 20 minutos por dia, todo santo dia durante 1 ano, do que você estudar 3 horas por dia e depois de 2 semanas desistir. Então seja realista, escolha um tempo que você sabe que você vai conseguir manter ao longo prazo e faça o seu cronograma a partir daí. Tem até um post que eu fiz sobre cronograma. Se você quiser saber mais sobre como montar, você pode ver, vai estar em algum lugar aqui também. E o último ponto é simplesmente comece. Muitas pessoas eu vejo falando as frases assim: ah, eu quero aprender alemão, um dia eu vou aprender árabe. Em vez de você ficar falando um dia eu vou fazer isso, eu quero aprender, vai ser bom quando eu fizer isso, fala assim, ó, no dia tal eu vou começar a aprender esse idioma. Bota uma data enquanto você vai aprender. E antes de você começar a aprender, você já faça o seu planejamento para quando chegar no dia você simplesmente executar. Isso é uma coisa que você pode fazer agora mesmo. Acabou o vídeo, você pega uma folha de papel e faz o seu próprio planejamento. Vai lá no post que eu fiz sobre como montar o seu cronograma, segue os passos que eu dei aqui, monta o seu cronograma e fala, no dia tal eu vou começar a executar isso aqui. Pronto, escolhe o seu recurso, faz tudo direitinho, os passos desse vídeo, monta o seu cronograma e fala, na segunda-feira eu vou começar. Para de ficar na ideia e começa a botar na prática. E se você achar que o seu planejamento não está perfeito, fica tranquilo. Não está perfeito mesmo e nunca vai ficar. E você precisa começar a aplicar sem estar perfeito. Porque se você esperar ficar perfeito, você nunca vai começar. Então simplesmente se planeje e comece. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu realmente nesse vídeo aqui eu botei bastante esforço para fazer uma coisa bem clara e bem voltada para o resultado, para ajudar você que está perdido, quer aprender um idioma, mas está perdido, a se organizar e conseguir já colher os resultados. Se você gostou, dá um like aí, se inscreve no canal, bota um comentário dizendo o que você achou.
E se você acha que vai ajudar alguém isso aqui, você conhece alguém que quer aprender um idioma sozinho e também está um pouco perdido, está procurando o melhor jeito de aprender, compartilha esse vídeo com ele, que com certeza vai ajudar bastante. Então é isso, e a gente se vê na próxima. Valeu, poliglota!